Galera, probleminhas técnicos novamente. Andréia, acabou de cair aqui, mas vamos tentar de novo. Voltando. Voltamos. Probleminhas técnicos, olha só. Não, o Parece que Instagram realmente está querendo nos sacanear a vida, né? Mas a gente agora vai vai, lá, agora vai. não dá para desistir. Buenas, minha gente, né? Fica aqui com a gente, que vai ser um papo bem bacana. Essa live de hoje, né? Toda quinta-feira, se tu ainda não acompanha aqui no Instagram, toda quinta-feira eu faço essa live. Então, eu tenho duas lives em horário fixo na semana, que é terça-feira às 20 horas e quinta-feira às 11 horas. Terça-feira trazendo mais, assim, questão de dúvidas que o pessoal costuma ter, né? Então, ali quase uma consultoria gratuita. E na quinta-feira eu sempre convido algum dos colegas do nosso time do Trânsito 7 em 1. Então, todas as pessoas que participam comigo nas quintas-feiras são alunos do curso, né? Então, de alguma das turmas do nosso curso do Trânsito 7 em 1. Então, a vítima dessa vez, né, é o Jonathan. É a vítima porque eu digo que nessa questão das lives não tem muita democracia ali no curso, né? Eu mandei, inclusive, ontem várias intimações, porque semana que vem eu realmente resolvi pirar de vez, né? E vou fazer uma maratona. Teremos 2 semanas de lives nesse formato, essa do Stories que Inspiram, todos os dias, 2 semanas. A pessoa realmente, ó, enlouqueceu. Então, ontem eu encaminhei várias intimações, as pessoas não são convidadas, são intimadas, né? Eu vou até fazer um documento padrão para isso. Vou ter assim, a intimação sob pena de, né? Vou pensar em algo do tipo, porque as pessoas não têm opção, não têm democracia e têm que vir participar. Porque é um passo importante na trajetória. Tem gente que já. O Jonathan já está acostumado a fazer vídeo, que eu vejo que ele grava vídeos aí. Live é a primeira? É a primeira. Tá. Várias pessoas aí começaram a fazer live aqui comigo, daqui a pouco já estão aí, né, marcando lives semanais, assim. E tem gente que acha chato live, mas assim, ó, sinto muito, a gente vai continuar fazendo, porque isso, eu digo, faz parte do desenvolvimento do pessoal do curso do Trânsito 71. A gente tem que, primeiro, dar a cara a tapa, né? Colocar a cara no sol aí mesmo, colocar a cara na rede. Então, tirar esse medo, esse receio, né? Alguns com receio de vídeo e outros com receio do ao vivo, né? Então, desmistificar e ver que não é tão difícil, que a situação que é muito mais simples do que a gente imagina num primeiro momento. E segundo, mostrar os talentos aí para as pessoas, né? E por isso histórias que inspiram, porque cada um tem uma trajetória, cada um tem uma história, cada um chegou no curso, né? Me conheceu por um caminho diferente e eu acho muito legal esse compartilhamento de histórias, né? Saber assim o que a pessoa já fez até ali e hoje está trabalhando com o trânsito e muitas vezes hoje vive exclusivamente dessa matéria. Então, a gente começa essa live antes de entrar no nosso tema técnico, que também é bem bacana. Fiquem aqui porque a gente vai ter uma continuação ali do assunto de terça-feira, que inclusive foi sugestão do Jonathan, por isso que eu convidei não, por isso que ele está intimado para o nosso papo de hoje. E terça-feira foi uma sugestão dele, o tema que nós falamos, né? E foi bem bacana, o pessoal gostou bastante. Então, hoje a gente vai dar uma continuidade e vendo algumas questões práticas, né? Pede como tal a suspensão retroativa, como é que faz, dá para pedir no âmbito administrativo, então a gente vai trocar uma ideia técnica sobre isso. Mas antes disso, eu quero que tu te apresente, Jonathan, né? Fale um pouquinho pro pessoal aí da tua trajetória, como é que tu começou no direito de trânsito, como é que tu caiu de paraquedas, foi um passo a passo, como é que foi isso para ti? Vamos lá. Bom, primeiramente quero agradecer o convite, Andréia, e dizer que é muito bom aí ter a galera, né? Aprender com todos, contigo. Tem sido muito bom. Bom, vamos lá. Eu iniciei minha experiência aí no direito de trânsito no Detran. Então, foi uma experiência profissional que eu tive,
onde eu comecei na área de veículo, no atendimento, depois passei para CNH e pontuação. Na verdade, voltado ao atendimento ao público, comecei no Poupa Tempo. Daí, a partir de lá, no Poupa Tempo fiquei em torno de uns 2 anos. Logo em seguida, eu fui para o Detran. Sou de Campinas, né? Então, aqui é a 7ª Seretran, né? E na 7ª Seretran eu tive a oportunidade de conhecer um pouco, né? Como é que funciona essa parte do direito de trânsito dentro da administração pública, né? Então, ali que eu comecei a me interessar pelo assunto, fui pesquisar e, enfim, né? De graduação, eu tenho um curso chamado Serviços Jurídicos e Notariais pela Unip, né? O que me deu a noção básica aí das áreas do direito. E a partir dali eu tive a oportunidade de conseguir ter mais olhos aí para atuar dentro do direito de trânsito, né? Bom, aí eu saí do Detran em novembro. Novembro agora, 2019? Isso, novembro de 2019. E em janeiro eu tive algumas oportunidades de trabalho, né, em alguns escritórios, despachantes, alguns colegas que eu até atendi ali no Detran mesmo. Inclusive no Detran eu atendi tanto o cidadão, né, o público em geral, como também os despachantes, os advogados, né, muitos dos que trabalham aqui na região. E após sair, eu vi essa oportunidade, né, de estar atuando na parte administrativa, né, e vendo o lado prático, né, da coisa. Porque aqui do outro lado agora é uma outra situação, né? Então, tu trabalhou no total, assim, quanto tempo do outro lado do balcão? foi 2 anos e meio, mais ou menos, no Detran. Então, o Detran porque assim, é muito intenso, né? São centenas de pessoas. Até conversando uma vez com o superintendente do Detran aqui, da Superintendência de Campinas, ele citou que parece que Campinas do estado de São Paulo, é a Seretran que é maior em questão de fluxo de processos. Então, é muita gente todos os dias. Por isso Então, que eu conheço vários advogados de trânsito e colegas que atuam na área de trânsito aí em Campinas, né? Acho que é bem forte aí, realmente. Até no curso sim. mesmo tem mais de um colega ali de Campinas, né? Sim. E parece que o Bruno Rossi, se não me engano, O não Bruno é sei se ele está aí com a Campinas, gente. não sei. E tem uma galera aqui da região, né, que, enfim. Mas aí eu saí do Detran em novembro e sempre tive esse espírito empreendedor de querer colocar em prática alguma coisa por minha conta, ver o meu conhecimento sendo aplicado em algum lugar. E aí vi essa oportunidade no direito de trânsito, que é uma coisa extraordinária, né? Que é um campo Me muito diz rico, né? desculpa te cortar, mas uma dúvida que me veio agora. Tu saiu do Detran com esse pensamento ou tu teve essa ideia depois que tu saiu? Na verdade, sim. O que me motivou, na verdade, foi exatamente atender tanto os advogados como os que não são advogados. Sim, E daí tu ali viu eu que vi a pô, oportunidade. tem uma possibilidade aí boa de É, trabalho. Tu vê a quantidade, daqui a pouco, de recursos que eles traziam, né? Tu via isso. ali o fluxo, né, de Exatamente porque eu atendimento. fazia os protocolos dos recursos para defesa prévia, Jari e o CETRAN. Então, eu tinha todo o acesso ao sistema Prodes, como sistema SIM, que aqui no estado de São Paulo, né, é o sistema SIM. Então, ali eu tive acesso a toda a logística aí do pessoal que trabalha, né? E ali eu vi uma oportunidade, porque eu via que muita gente ali sabia o básico do básico e já conseguia trabalhar sozinho, né? Sim. Aí dá aquele clique, né? Poxa, Pô, acho que eu tô perdendo consigo dinheiro. também. Acho que é uma oportunidade. Então, juntou assim o espírito empreendedor com o conhecimento prático que eu tive, né?
E aí eu fui, na verdade, abrir os olhos para ver o grande. Até então, na experiência no Detran, eu não tinha ideia do tamanho que é o direito de trânsito, né? Na verdade, depois que eu saí, que eu fui buscar os especialistas, aí cheguei até você, inclusive, né, pelo Instagram, e entre outros professores, e aí eu vi a dimensão que é a oportunidade, né? E comecei aí a estabelecer uma estratégia para procurar clientes, enfim, e graças a Deus tem dado certo. Ai, que bom. É bom. Tantas pessoas, né, que passam pelos mesmos lugares que tu passou, né? Quantas e quantas pessoas... Eu conheço vários, né, que estão ali trabalhando do outro lado e não é demérito, né? É questão de perfil. Sim, Mas estão do outro lado, só que muitas vezes estão reclamando da vida, né? Ah, porque isso, porque aquilo, porque eu não tenho... Porque eu não mas se eu fosse advogada eu faria, ou não sei, as pessoas acabam se colocando, né, limites e se colocando ali várias limites e crenças é, para não progredir, né, para não progredir, sendo que o que falta é senso de oportunidade, né? Eu acho que senso de oportunidade é uma coisa até que é difícil de ensinar, né? A gente tem que ir desenvolvendo, não é algo assim que tu estala os dedos e pronto. Não, a gente tem que treinar o nosso cérebro para enxergar oportunidades. Então a gente vai é, treinando ali para enxergar as oportunidades e, poxa, isso é oportunidade. Aí tem que ter ação, tem que ter a coragem, porque obviamente, né, é muito mais fácil, entre aspas, tu ficar num cargo de empregado. Porque a gente tem ali uma comodidade, não importa o quanto seja o salário, é uma comodidade. Tu ter sim, certeza que no dia 5, no dia 10 vai cair X reais na tua conta, é é, uma tranquilidade. E quando a gente vai pro mundo do empreendedorismo, seja em que área for, no direito de trânsito ou fora, no direito ou fora, na área jurídica ou não, quando a gente vai para o empreendedorismo, tu não sabe. Mas ao mesmo tempo que tu não sabe, tu tem um mundo de oportunidades gigante. Porque é, daí tu coloca o controle na tua mão, né? E aí tu pega o exatamente. controle e tu define o que vai fazer, né? Inclusive, assim, uma das coisas que me impulsionou, que foi serviu de grande motivação, foi exatamente usar a criatividade. Inclusive, eu saí do Detran em novembro. Em dezembro, eu tive uma oportunidade de trabalhar na área administrativa de um dos despachantes maiores aqui da região de Campinas. Só que eu fiquei na área administrativa e ali não estava mais com o povão, atendendo pessoas, vendo gente com gente. E ali eu percebi que o conhecimento que eu tinha lá, ele era muito abrangente. E eu não conseguia mais me limitar a uma coisa só. Ficar sentadinho ali, fazendo processo, de frente ao computador. Senti falta demais do povão, de gente. E também queria ser criativo, botar a mão na massa, pensar, né, ter a estratégia. Então, acho que isso foi uma das principais forças motivadoras, que eu acho que é um fator determinante para você decidir se, seja você advogado ou um profissional liberal, autônomo, é a respeito do potencial, né? É muito bom quando a gente alcança o nosso maior potencial em determinada atividade, né? Então, Exato. esse foi o divisor de águas, né? Eu acho que eu decidi exatamente porque acho que a criatividade realmente ela é muito mais vasta quando você arrisca, né? Então, E a enfim, criatividade, ela é um mecanismo que se retroalimenta, né? O pessoal às vezes fica muito fechado e quanto mais fechado, menos é, ideia tu tem. Quando tu resolve te abrir, né, e abrir ali outras oportunidades, tu começa a multiplicar ideias, né? Então, eu digo, sim, eu tô sempre em movimento, né? Tô sempre inventando mil coisas. E é inevitável, porque quando eu começo a tocar um projeto e começo a falar com pessoas, outras ideias vão surgindo e outras e as coisas vão se multiplicando. é, E isso serve também para a questão até falou uma palavra que eu acho essencial para quem trabalha na área do trânsito, que é estratégia.
estratégia, né? Ainda existe quem pensa, quem acredita que o direito de trânsito ele é um copia e cola, que ele é assim meramente os recursos todos iguais. Tem gente que faz isso, mas isso não é ser um profissional da área do trânsito. Ser um profissional da área do trânsito exige estratégia. E por mais que invente, né, que a gente vive aqui agora numa era de robotização de muitas coisas, onde a tecnologia vai entrar no lugar de muitas atividades mais manuais, enfim. E o que eu acho válido, né, tudo que a gente puder usar da tecnologia a nosso favor, mas a tecnologia, melhor que tu desenvolva, ela não vai, né, desenvolver, no meu ponto de vista, a melhor estratégia. Até a semana passada, estava tratando num caso lá do escritório, e aí eu comecei assim, foi por uma linha, e aí daqui a pouco assim, mas eu não sei se eu vou conseguir um resultado por essa linha de pensamento. Uhum. Aí eu já montei 2 outros planos. Se eu não conseguir aqui, eu vou por esse, eu vou por esse. E eu já tracei toda a estratégia de trabalho em torno daquele cliente. Máquina não faz isso, né? A máquina pode fazer a peça. A máquina pode fazer a peça. E eu tô adorando. Se eu quisesse, olha, eu queria uma máquina que lesse as minhas estratégias e colocasse toda a peça no papel. Aí é bom. Inclusive, é interessante que eu fiz até uma assimilação, assim, pra gente que... Não sei se o Sérgio deve estar aí. Ele acabou de falar aqui da questão do, né? do atendimento. Isso. Então, eu pensei da seguinte forma. O cidadão, quando ele vai no Detran, ele tem o básico do básico. Na verdade, o que ele consegue ali são repasses de informações. Agora, o pensamento estratégico sobre a solução do problema dele, da CNH, seja do veículo que for, ele não tem. Até porque, assim, o atendente ele não tem nem treinamento para isso, nem conhecimento jurídico, porque se trata de termos técnicos jurídicos. Inclusive, você disse uma frase muito interessante aí na live de, acho que, terça-feira, né? Foi terça. Você falou assim que o cidadão, aliás, o condutor, no caso cidadão, ele não vai ler a resolução. Então, é surreal, né? nós profissionais lermos e entendermos e repassar para ele a forma correta de acordo com o que a lei diz, né? Exatamente. E até porque, né, a gente tem aí uma regra, digamos assim, no direito, que ninguém pode alegar o desconhecimento da lei, das normas, mas é bizarro tu exigir, né, e é isso que acontece, né? A partir do momento que tu diz pro cidadão, pro condutor, pro proprietário, tu não precisa de um advogado ou de qualquer representante para te auxiliar. Teoricamente, não precisa. Se quiser ir lá fazer sozinho, pode. Mas em que mundo, né? Em que mundo se vive pensando que aquele condutor, né? Aquela pessoa que muitas vezes não tem nem o ensino fundamental, né? Porque para ser habilitado basta que tu seja alfabetizado. Então, tu não tem nem o ensino fundamental e tu vai ter o costume, porque é um costume que a gente tem que criar, de acessar lá o site, de ver quantas resoluções tem, de quais são as últimas atualizações, né? São mais de 700 resoluções, eu vou botar ali com 780, mas tem umas que estão revogadas, mas vão botar ali umas 700 na conta. Exato. Que mundo é esse que o cidadão comum, digamos assim, né? Não sei se seja alguém muito acima da média, que goste muito de pesquisar os seus direitos, mas é surreal, né? Não. Porque da mesma forma, seria não exigir... Não lê o site, não lê resolução. Claro que não. Seria exigir que a pessoa lesse também o Código de Defesa do Consumidor, seria exigir que ela conhecesse os seus direitos na área de família, de trabalhista. Isso não existe, né? Isso não existe. Então, por isso a gente precisa, né, e reconhecer a importância de um profissional que atua nessa área do trânsito para sair do mais do mesmo, né? Eu até falo, até nas minhas semanas de trânsito, né? Então, que eu faço uma semana de conteúdo, que inclusive vai ter uma nova edição agora, no dia 1º de junho. Eu sempre falo que as pessoas reclamam muito, às vezes, mas recurso não adianta,
não adianta entrar com pedido administrativo, nada disso resolve. Não resolve se tu não souber fazer, né? E aí é mimimi. Claro que a gente tem problema de análise do outro lado, tem, mas a gente tem que, pelo menos, chegar nos 50%. A minha parte eu fiz. O resto, claro, a gente fica ainda na pendência da análise. É até um desafio para quem está começando a atuar no direito de trânsito, até mesmo os advogados que têm acesso ao judicial, exatamente a esses comentários rotineiros, de que administrativo não funciona, que nem adianta protocolar, que não sei o quê. Não, isso tem que fechar os olhos. Eu, assim, a dica que eu dou, embora assim, eu tenha iniciado há pouco tempo, mas eu tive desde já, nesse pouco tempo, um fluxo grande de clientes, o que me possibilitou ter um estudo de caso muito bom. Então, em cada caso, eu tive a seguinte mentalidade, que eu preciso já criar uma raiz, uma reputação de um profissional que leva a sério o processo administrativo e que não tem essa ideia de que não adianta se defender, porque se não adianta se defender, eu não vou me esforçar na minha peça, né? Então, eu faço a minha parte e estruturo ela de uma forma que eu consiga dizer, se não foi deferido, não foi por minha parte, porque eu dei o meu melhor, né? Exatamente. Então, o que a gente fala, quando a gente fala de capacitar e de fazer o melhor trabalho, nem de longe garantir um resultado, porque a gente a gente vai até a metade, né? Até os 50%. O restante, claro, a gente tem um problema de análise, a gente faz às vezes uma puta peça, tá tudo certo, tá maravilhoso, estudei, me dediquei, quando vem indeferido. Acontece? Acontece. Mas aí a gente tem que ter um juízo crítico. Eu fiz a minha parte, né? Porque aí eu acredito muito que quanto mais, né, qualificado for começar a ser os recursos, as defesas administrativas, todos os pedidos administrativos, a gente vai subir essa régua. Porque hoje ainda a gente está nivelado por baixo. E aí a gente acaba em um ou outro órgão de trânsito tendo prejuízo, né? Nós que estudamos somos prejudicados por aqueles que fazem o copia e cola, que fazem um recurso que nem a cara. Porque o pessoal que julga, olha, 30 recursos, tudo igual. E quando vê, tem 2 lá que são diferentes e acabam caindo na vala comum. Sim. Isso ainda é uma dificuldade, mas isso não pode ser um bloqueio para que eu não faça a minha parte, para que tu não faça a tua parte, né? Não. E então, justamente, até já entrando aqui diretamente na questão dos pedidos, que a gente falou da importância do pedido administrativo, e aí, inclusive, o tema que a gente falou lá na live de terça-feira, não sei se todo mundo que está aqui acompanhou, né, não ficou salva, né, só para o pessoal do curso eu consegui salvar ela lá e coloquei na plataforma do curso, mas a gente falou sobre um problema que é muito crítico, né? Que quando começa o cumprimento da penalidade de suspensão, que isso pode gerar problemas, né? Que às vezes a pessoa passa 1 ano, 2 anos e quando vê nem começou a cumprir a penalidade de suspensão. E aí tu me diz, olha, eu consigo fazer esse requerimento na via administrativa, né? E aí é a importância de tu pensar assim, não, isso aqui eu não preciso judicializar e eu consigo, né, fazer esse requerimento e eu tenho uma boa chance de resultado. Como é que tem funcionado isso para ti? Não sei se tu quer falar um pouquinho sobre esse tipo de pedido, né, da importância. Inclusive é o motivo, é o tema da nossa live, né? Então, até assim, por conta do que a gente disse, da estratégia, né? Então, como eu comecei sozinho, né? Então, fui atrás dos clientes, através dos despachantes que eu conheci, eu tive um bom network ali no Detran, então esse network eu aproveitei aqui agora para ir atrás de cliente. Foi essa a minha estratégia, né? E aí os clientes que vinham para mim, que ainda vêm, aí eu filtro, aí vejo o que dá para aplicar. Só que mesmo assim eu precisava de um diferencial, porque todo mundo faz recurso, todo mundo entra no judicial, só que eu vi que uma coisa que eu percebi com a prática, com o dia a dia, é de que quando se fala em bloqueio, até o profissional ele fica meio com o pé atrás. Porque quando vem na mente bloqueio, já dá a ideia de alguma possível fraude, alguma coisa do tipo. Sim. E aí, tanto o atendente no Detran como o profissional já tem na mente dele de que se tem bloqueio é só judicial.
Só que aí eu fiquei com isso na minha cabeça. Mas será que não dá para fazer alguma coisa, né? E como eu sou uma pessoa curiosa, eu leio muito, né? Com os estudos e, inclusive, eu acho que é algo muito importante também. Acho que para qualquer profissional de qualquer área é ser ousado, né? Não é porque os mais antigos fazem de tal forma que você que está chegando agora que você não vai fazer aquilo porque você é novo e você está Sim. chegando agora. Não, se você Sai da acredita, caixa. você viu que está certo, você viu que, principalmente, nós somos profissionais do direito, se está na legislação, se é assim, a legalidade, que seja cumprido. Então, faça isso. E foi aí que eu vi uma oportunidade nas CNHs bloqueadas, tá? Então, entrando no assunto, galera, o que que acontece? Inclusive, não sei se tem alguns colegas de outros estados, eu tenho até o interesse de fazer um levantamento de quais estados que acabam fazendo o que o Detran São Paulo tem feito, né? Então eu vou, como minha vivência foi no Detran São Paulo, eu vou limitar a minha experiência aqui ao Detran São Paulo, tá? Então, o que que o Detran São Paulo faz? Uma vez, o cidadão, uma vez não entregando a CNH, não se defendendo em primeira instância, né, que é a Jari, o que que acontece? Há um chamado bloqueio barra impedimento no prontuário desse cidadão, né? Então, mas o que que é isso, afinal? Por quê? Porque no momento que a gente verifica, analisa esse prontuário, ele está parado. Ele não consegue tirar a segunda via da habilitação, ele não consegue renovar, fazer qualquer outro procedimento. Só que qual que é o prejuízo? Também se não se inicia a penalidade. Então, por exemplo, se a penalidade aí é de 6 meses no mínimo, essa penalidade não é iniciada enquanto ele não entregar a habilitação. Então, qual que é a realidade nos Detrans? Hoje, se um cliente seu, cidadão, ele vai lá no Detran São Paulo, né? Eu acredito que seja essa rotina também nos outros Detrans aí dos outros estados. Mas se ele chega lá hoje no balcão da triagem e fala, ó, eu tô com a CNH bloqueada, vim renovar a minha habilitação e fiquei sabendo que não vai dar porque está bloqueado. O que que eu faço? O atendente ele vai passar a seguinte orientação: olha, você precisa entregar a sua habilitação e começar a cumprir o processo. Ou seja, se é de 6 meses pelo menos, a partir da data que ele entregar para frente, vai começar a se contar os 6 meses, Sim. né? Até Que só gera um fazendo, grande prejuízo, né? só abrindo um parênteses, eu até Sim. comentei na live de terça-feira, porque eu acho que na maioria dos estados, né, a gente tem dois procedimentos básicos. Um que segue a linha do Detran São Paulo, eu consigo, acho que, dividir o Brasil em dois procedimentos. Um aplicado pelo Detran de São Paulo, né, que é justamente assim como tu está explicando, e outro que é o que o Detran do Rio Grande do Sul aplica, tá? Então, quem está nos assistindo aqui, procura saber como é que funciona aí no teu estado, porque Legal. por mais que a legislação seja nacional, a resolução seja nacional, a gente tem esses detalhes aí de aplicação na prática, né? Então, aqui no Rio Grande do Sul, né, o Detran dá o início automático no cumprimento da penalidade, né, nos termos da resolução 723. Então, se a pessoa não entrega a carteira, começa a cumprir automaticamente. Quando vê a pessoa te procura, tô com a minha carteira bloqueada, tu vai ver, tu já cumpriu o tempo, vai lá e faça a reciclagem, né? Então, já consegue resolver dessa forma. Mas, então, para quem está assistindo, provavelmente, né, eu desconheço um terceiro procedimento, tá? Então, ou o pessoal, o Detran aí do teu estado vai seguir conforme o Jonathan está explicando, que é o procedimento do Detran de São Paulo, ou ele vai aplicar a 723 conforme o Detran do Rio Grande do Sul aplica. Então, vai ser um desses dois. Inclusive, eu vou entrar agora como que é feito o pedido, como eu tenho feito, tá? Então, galera, até foi uma estratégia minha, eu vi a oportunidade nisso, porque tantos profissionais, poucos fazem esse pedido, como também o cidadão não sabe. Então, é uma grande oportunidade para nós que somos profissionais em ajudar o cidadão e também aumentar aí o rol de serviço que a gente oferece, né?
eu não vou entrar em questões assim de artigos, da legislação em si, da resolução 723, né? Porque, inclusive, na live de terça-feira da Andrea, ela até ficou muito boa os seus slides, viu? Depois você vai me ensinar aquilo lá, viu? Te mostro assim como é que faz. Mas, assim, rapidamente, galera, a gente se refere, se embasa, né, no artigo 16 da resolução 723, nos incisos 1, 2 e 3 e parágrafo 2. Mais especificamente, que são, a maioria dos casos, o inciso 1, que é quando o cidadão não entrega habilitação e não se defende em primeira instância. Ou seja, provavelmente esse cliente ele vai te procurar já com a CNH bloqueada, desesperado, porque ele ficou sabendo provavelmente na renovação, ou se que por um acaso ele entrou no site e viu que a CNH estava bloqueada, de alguma forma ele não sabia e te procurou. Ou ele sabia e realmente, de propósito, não entregou, não se defendeu, né? Tem vários casos, tem várias situações, né? Mas, de qualquer forma, esse cliente ele vai te procurar desesperado e o primeiro passo é a análise. Então, como eu faço? Quando o cliente ele me procura, eu primeiro faço a análise através da certidão de histórico dele para verificar a data do bloqueio e a certidão de pontos. Então, esse é o primeiro passo. Ver em que data que houve o bloqueio. Também, a questão, algo importante também, as notificações, principalmente a notificação de decisão que deu prazo para Jari, porque lá vai ter o tempo de penalidade, 6 meses, 1 ano, enfim. E aí você tem as informações necessárias para você poder pedir a tal da suspensão retroativa. Ah, mas por que esse termo? Esse termo, na verdade, é um termo assim que nós temos usado, na verdade, até por conta do pedido em si, né? Porque como há o bloqueio, nós pedimos para que seja considerado o início da penalidade a partir dessa data. Então, Perfeito. eu tenho até alguns exemplos práticos, né, que depois eu vou citar, mas se inicia lá quando bloqueou. Então, ao invés de se iniciar a partir da entrega para frente, vai se iniciar a partir da data do bloqueio e terminar na data limite da penalidade que foi fixada para ele. Né? Até porque senão, né, e eu acho isso super válido, porque imagina, a pessoa está com a carteira bloqueada, mas não está cumprindo, então ela tem, se a gente não aplicar essa retroatividade, não aplicar o início do cumprimento da penalidade, ela vai ficar um tempão muito maior do que o cumprimento, há um excesso no cumprimento da penalidade, né? Ela acaba sendo punido de forma extremamente excessiva, né? A pessoa não sabia, porque não recebeu a notificação, e ela tá com a carteira bloqueada, e quando vê, agora tu vai entregar para começar a cumprir. Como assim começar a cumprir se já passou 6 meses? Já passaram 6 meses. Inclusive, eu queria até citar brevemente, né, uma situação que eu atendi no Detran, quando a gente estava no atendimento, em que, inclusive, esse assunto, eu vi que meio que tem sido dado uma sequência aí nas suas lives interessantes, Andréia. Que você começou aí umas lives anteriores, acho que a doutora Camila e o Sérgio, falando sobre CNH especial, né? Então, esse cidadão, ele iniciou com uma empresa que presta esse serviço de assessoria para a emissão do procedimento de CNH, né? Ele começou todo o procedimento antes de ir no Detran e verificar o prontuário dele. Então, esse cara ele já estava com os exames, eu não sei exatamente como é que funciona de modo aprofundado o procedimento anterior. Aliás, temos um workshop segunda-feira, dia 25, às 18. Que horas agora? Esqueci o horário. 18 horas. Segunda-feira. Eu vou publicar aqui na sequência, eu já vou publicar o aviso aqui. Show! Então, tanto para os profissionais aí, principalmente, que fazem esse procedimento, é muito importante verificar o prontuário do cidadão primeiro, né? Antes de qualquer coisa. Porque esse cidadão, ele teve a surpresa de quando ele foi lá pedir a renovação para agendar o médico de banco especial, ele já estava com a CNH bloqueada devido a um processo que já estava antigo já.
Então, eu lembro que a penalidade era de 8 meses, só que até então eu não tinha conhecimento da resolução, né? Ali, atendente novo, eu segui a orientação que me foi passada no órgão e insisti para ele, olha, senhor, infelizmente o senhor tem que primeiro entregar a sua CNH, depois dos 8 meses de você ficar impedido de dirigir, é que você finalmente, apresentando, né, o certificado do curso de reciclagem, você vai ter o seu prontuário desbloqueado para depois você conseguir dar continuidade no seu procedimento para renovação da banca especial. Então, só um exemplo para exemplificar o tamanho do prejuízo que devido à administração pública não cumprir a legalidade da 723. Né? É só um dos exemplos, né? Sem falar, por exemplo, de motoristas profissionais que dependem da habilitação e que ficam sabendo só na renovação. Então, traz um prejuízo ainda maior por conta de toda a morosidade que é para resolver. E tu trouxe uma questão importante, né? Da importância de, antes de fazer esse pedido de retroatividade, analisar o prontuário, né? Para não dar um tiro no pé, né? Boa. Inclusive, sobre isso, galera, então, de modo prático, certidão de prontuário para verificar o bloqueio, certidão de pontos. Então, já vou começar no exemplo prático, por exemplo. Tem um cliente meu que a CNH dele foi bloqueada em 19/9/2018. A penalidade foi de 6 meses, sendo que essa penalidade deveria se findar, né, em 18/3/2019. Então, 6 meses contados a partir de 18/9/2018. Então, na análise feita na certidão de pontos desse cliente, o que deve ser analisado? Se ele não tomou multa dentro desse período. Então, a certidão de pontos é imprescindível ser verificada. Por quê? Porque se tiver multa dentro do período da suspensão, vai ser gerada a cassação dele. Então, assim, isso é por muito importante, né? A gente vê assim, eu posso pedir de forma retroativa, mas com responsabilidade. Porque o que é mais prejudicial para a criatura? Cumprir 6 meses daqui para frente ou ter um processo de cassação que vai tirar por 2 anos? Exatamente. Então, tem que ter uma boa análise aí antes de fazer esse pedido. Perfeito. Então, assim, é muito importante que seja verificado isso. É por isso que até eu coloquei na pergunta da sua live na terça-feira prós e contras, porque o que favorece o cliente? Exato. É fazer com que ele não tenha que cumprir para frente. Mas o que é contra ele? É se ele tomou multa durante o período, que aí geraria cassação. Inclusive, no Rio Grande do Sul, eu acredito que por entrar automaticamente, mesmo que o cidadão não fique sabendo e ele tenha uma infração dentro da penalidade, que foi iniciada automaticamente, vai gerar penalidade. Sim, né? Aqui, aquela coisa, entra dentro, né, dos prós e contras que a gente até conversou um pouquinho terça-feira e tu tá referindo agora. Teoricamente, tem a vantagem, assim, quando ele te procura, quando vê ele já até cumpriu a penalidade, porque o tempo já passou e ele só faz a reciclagem. Mas se ele tiver uma infração durante esse período do cumprimento, aqui no Rio Grande do Sul não só gera cassação, mas antes da cassação ainda gera uma multa com base no artigo 162 por dirigir com a carteira suspensa, porque a resolução 619 traz a possibilidade do Detran expedir uma nova penalidade para esses casos, né? Então, tem uma multa de R$880 e mais um processo de cassação, né? Então, aqui a gente tem, assim, que são as multas que a gente chama aqui de virtuais ou automáticas, né? Então, entra no prontuário automaticamente uma nova multa e mais um processo de cassação. Então, e às vezes a pessoa não tem, que nem aquela questão, tem os contras, né, desse procedimento nosso aqui do Rio Grande do Sul, porque daqui a pouco a pessoa nem está sabendo que está com a carteira suspensa, porque a notificação não chegou. A gente tem muitos problemas no recebimento de notificação. Fácil, né? Ainda que aqui tenha envio com aviso de recebimento, tá? Mas ainda assim, a gente tem muitas publicações por edital, então a pessoa acaba não tendo ciência, né? Não estava em casa para receber a notificação, e aí a pessoa está dirigindo com a carteira suspensa e não está nem sabendo, né? Então, os dois procedimentos, e aí vai de tu ter o feeling ali para saber
fazer o pedido de acordo com a necessidade, com o melhor para o teu cliente, né? Bom, sobre o pedido, aproveitar que você entrou no assunto, André, a galera não pode confundir com um pedido de autotutela. Na minha opinião, não é autotutela, tá? Porque cuidado com esse endereçamento, tá? Em primeiro lugar, é um requerimento. Então, eu que tive a vivência do órgão, eu tive esse feeling, essa estratégia do requerimento, exatamente porque toda e qualquer comunicação que é feita com a autoridade do Detran tem que ser via requerimento. Então, assim, tudo tem que ser por escrito. Não adianta ir lá, ficar de mimimi, falar que não concorda, que não sei o que. Não adianta fazer um barraco. Como profissional, tem que colocar por escrito. E isso é requerimento, né? Qualquer tipo de pedido é feito isso, né? Então, o pedido para que a unidade do Detran cumpra a resolução 723 é feito via um requerimento. Pode ser tanto no modelo que o órgão fornece, como a sua própria peça processual, né? Por que não é uma autotutela? Porque o artigo 53 da Lei do Processo Administrativo, assim como a súmula 473 do STF, fala que a autotutela é para pedir anulação e revogação. Exato. Nesse caso, você não está pedindo anulação de nada. Né? Então, sem afobação aí, meu querido. Assim como eu acho que é um pedido que a gente pode correlacionar com um pedido de prescrição, por exemplo. Eu entendo que está prescrito. Boa. É um requerimento também, não é autotutela. Né? A autotutela, como tu bem enfatizou, é para anular determinado ato, né? Um ato que foi ilegal, né? Enfim, a gente entende que tem uma ilegalidade naquele ato administrativo e a gente pede anulação ou revogação, mas não é o caso aqui, e assim como não é o caso de um pedido de reconhecimento de prescrição. Então, coloca como requerimento. Requerimento. E como assim, é para sim a autoridade ver aquele ato, mas não com o objetivo de anulá-lo ou revogá-lo, né? O objetivo é simplesmente que a autoridade cumpra a resolução, visto que é uma ilegalidade, embora seja uma ilegalidade, mas não é visando a anulação, é visando simplesmente o cumprimento disso. Mas aí, anulação, revogação, é uma discussão para o judicial, na minha opinião, né? Não é para o administrativo. Até porque até poderia, bloqueada, né? já se passou, não é o momento processual para isso, né? Eu posso fazer um pedido de autotutela em relação a outras questões, né? Tipo, sim, cabe no administrativo sem problema nenhum, mas não nesse aspecto, né? Não em relação exato. A esse ponto. Bom, deixa eu resumir aqui, senão eu vou acabar estendendo, não conseguir falar tudo que eu pretendia. Mas quando eu iniciei o pedido, galera, eu fiz questão de fazer uma reunião com a diretora de pontuação aqui da unidade do Detran Campinas. E a própria diretoria de pontuação me orientou a fazer o pedido via requerimento e também colocar junto do pedido uma declaração de ciência da parte do condutor de que ele está ciente de que se for constatada a multa durante o período da suspensão, vai ser gerada a cassação da habilitação dele. Então, mesmo que não tenha certidão de pontos, é claro que você não vai ser afobado em dar entrada no requerimento com multa no período, né? Não sejamos amadores, galera. Pelo amor de Deus. Sejamos profissionais e tem que fazer todas as consultas. Mesmo não tendo multa no período, tem que ter a declaração, pelo menos no estado de São Paulo, né? De que ele está ciente de que se for constatado. Até porque às vezes não está na certidão de pontos, mas às vezes ainda está no órgão autuador alguma multa que pode ser constatada. Está pendente de confirmação. No período, né? Bem importante isso que tu falou, né? Porque pode não ter o ponto confirmado, porque o ponto confirmado tem um trâmite administrativo, então exato. Verificar se não tem alguma pendente ainda, né? Exato, às vezes não deu transitado em julgado, por exemplo, e ainda não deu tempo de cair na certidão de pontos, né? Então, assim, até a sugestão que eu dou, verifica os órgãos autuadores da região, faz uma
uma geralzona aí nos órgãos atuadores da região. Aqui na minha região, geralmente é a INDEC, o DER. A ideia é que é o quê? Municipal? É municipal, exatamente. É do convênio do município. Mas, enfim, com essa certidão, aliás, essa declaração tem que ser reconhecida firme por autenticidade no cartório. Se você for advogado, você tem a fé pública, basta a declaração juntamente com a sua carteirinha da OAB, né? Para os que não são advogados, tem que reconhecer firma no cartório da declaração. Mas a CNH original de preferência, sempre, tá, galera? De preferência. Assim, é claro que a resolução 723, na risca, se a gente for seguir ao pé da letra, não há assim, uma exigência de se entregar a CNH física original. Tanto que no procedimento, se ele fosse fazer o procedimento normal, né, ele poderia, por exemplo, ele pode entregar uma declaração de perda e extravio. O caso ele tenha perdido, claro, né? O cliente, claro que não pode mentir, né? Não pode entregar uma declaração de perda e extravio e ficar com a original validada. Isso é crime, inclusive, né? Para quem faz essa prática. Tá, tá fazendo uma declaração ali num boletim de ocorrência falsa, né? Exatamente. Então, mas assim, é muito importante quando é uma preferência dos diretores, pelo menos aqui na região, os pedidos que foram deferidos, todos foram de cidadãos que entregaram a CNH original, seja ela validada ou não, né? Infelizmente tem essa resistência ainda de quando se faz o pedido com uma declaração de perda, né? Porque talvez a autoridade presume que essa pessoa vai ficar com a original dirigindo, né? Enfim. O que na minha cabeça não faz muito sentido, né? A não ser que a gente esteja contando com uma ineficiência total da fiscalização. Porque a fiscalização, quando aborda uma pessoa, ela precisa conferir no sistema, né? Ela precisa verificar a validade daquela CNH, se ela está vencida, se ela não... Aliás, não só vencimento, tu vê ali no documento, mas se ela está ok, se ela não está, né? Precisa consultar no sistema. Então, quando... E tem muita gente que dá essa orientação, tá? E é sempre bom a gente esclarecer. Então, se a pessoa dá essa orientação, tu não entrega a tua carteira, tu fica dirigindo com ela, faz um boletim de ocorrência e entrega o boletim de ocorrência dizendo que tu perdeu. E aí sim, né? Tu presume que a fiscalização não vai funcionar e se a pessoa for abordada, tu mostra a tua carteira, tá aqui, tudo certo, tô com a minha carteira. A pessoa vai consultar no sistema, não só vai verificar que tu tá cumprindo uma suspensão e vai gerar problemas, como também pode gerar uma consequência, inclusive criminal, devido à declaração falsa realizada, né? Então, eu já vi acontecer na prática. Se tu pega alguém assim um pouco mais diligente ali na abordagem, pode dar problema. Inclusive no Detran eu também atendi pessoas que precisaram se explicar lá via requerimento por que elas estavam com a CNH, sendo que elas entregaram declaração de perda. O próprio agente de trânsito, no caso um policial militar, que fez esse pedido para a pessoa lá se explicar, né? Então, nesses casos, o diretor da unidade até abre um inquérito policial para que seja averiguado. O assunto é bem sério, né? Então, pois é. E muitos profissionais dando esse tipo de orientação, né? Não é correto, né? Então, Andréia e os colegas, o pedido ele tem que ser fundamentado na resolução 723, né? O artigo 16, inciso 1, parágrafo 2, que é muito claro. Eu sempre falo, inclusive, né, que nem a palavra bloqueio e impedimento tem na resolução. O que tem na resolução é início e término de cumprimento de penalidade. Em todos os artigos. Inclusive no artigo 15, que dá as condições da notificação de decisão que dá o prazo para Jari. Ali, inclusive, fala que, para constar, acho que o inciso 4, se não me engano, que fala que na notificação tem que constar a data que vai iniciar a penalidade caso ele não se defenda na Jari. Exatamente. Então, inclusive na notificação de decisão para Jari, ou Andréa, essa informação não consta. Aqui também não.
né? Não E eu consta, até né? acho que na live O de que dá uma terça-feira, confusão danada. eu até comentei que o artigo 15 dá uma live extra. É A gente verdade. falou basicamente do É. artigo 16, mas o artigo 15, Não, inclusive, o já artigo fica aqui 15 até já com é um outro ideias papo. por uma Mas assim, próxima tudo live, está que englobado, né? tem Então, outras assim, questões lá também inclusive deve constar. na minha primeira peça, eu também. Agora eu dei uma enxugada legal, mas na minha primeira peça eu até falei que tanto é verdade a questão do início do cumprimento, que deveria constar a informação na notificação que tem o prazo para jarir, né? Então tem que ser bem claro, ó, fulano, você tem que se defender até tal data. Se você não se defender, 15 dias depois, vai se iniciar o cumprimento da penalidade, independente da entrega. Eu não sei como a administração pública formalizaria isso na notificação, mas sabemos que está na resolução, tem que ser cumprido, né? Mas, Exatamente. enfim. Então, galera, o que acontece na prática é o bloqueio e o impedimento do prontuário e o que gera todos esses prejuízos, né? Bom, como isso é feito? O requerimento com o pedido fundamentado na resolução, a declaração de ciência, a CNH original ou uma declaração de perda, um BO, um boletim de ocorrência, a procuração, se você não for advogado, ou se for também, e seu documento pessoal como procurador, né? OAB ou o documento pessoal, se você não for advogado. Isso tem que ser feito para ontem. Então, a CNH do cliente já está bloqueada. Os prazos, pelo menos em São Paulo, para resposta de requerimento é entre 10 dias úteis, podendo ser prorrogado para mais 5. Se não for respondido, geralmente eles prorrogam de novo para 10, 5. O máximo é 30 dias estourando. Não respondeu em 30 dias, aí principalmente para quem é advogado, aí sim é judicial. Mas assim, tem que ter resposta, porque é uma coisa que já era para ter sido resolvido e não foi, né? Então, é algo que é urgente e que o cidadão ele tem a necessidade de que seja respondido logo, né? Perfeito. Bom, parece que eu vi aqui um colega perguntando, inclusive, eu não sei se foi essa a pergunta dele, para multas que foram aplicadas sob as condições da penalidade da 182 de 2005, né? Eu trouxe 3 exemplos práticos, galera, que exemplifica como que é assim flexível os casos, só que em ambos a resolução 723 ela vai amparar, né? Então, por exemplo, já vou até abordar esse caso que o colega perguntou. O meu cliente ele foi bloqueado dia 20/12 de 2016. A penalidade é de 5 meses. Ou seja, foram multas anterior a 1 de novembro de 2016. Ou seja, a penalidade de 5 meses ela foi sob a amparada mediante a resolução anterior, a 182 de 2005. Inclusive, galera, muito cuidado, tá? Tem muita gente que acha que às vezes a resolução 182 ela está vigente. Mas o artigo 32 da 723, ela revogou todos os artigos, com exceção do artigo 16. O artigo 16 é meramente sobre o tempo de penalidade. Sim. Então, o que a resolução 723 ela disse no artigo 29? Olha, para os processos administrativos que vieram decorrentes de multas anterior a 1 de novembro de 2016, pega a penalidade que foi aplicada da 182, só que sob as condições da resolução 723. Com as regras. Inclusive, acho que é no artigo 30 da resolução 723, ele dá um prazo de adequação para o órgão de trânsito. Então, que é exatamente em relação a essa questão do tempo, de quando começa a cumprir. Mas na 182, porque só para quem está meio perdido, na 182, a gente tem pouquinhos minutos ainda, mas acho que dá para concluir esse raciocínio. Na 182, tinha a exigência de entregar a CNH para começar o cumprimento, né? E na 723 a gente já não tem essa exigência. Mudou. E aí, o artigo 30 da resolução 723, ele dá um prazo de 12 meses para o órgão de trânsito cumprir o que diz o artigo 16. Justamente
para dar esse início, né, independentemente da entrega. Então, nessa questão que eu acho que mais de um colega até perguntou sobre isso, para as situações sob o amparo ali da 182, tu pode sim aplicar esse entendimento com base no artigo 30 da 723, no meu ponto de vista, porque se eles tinham, né, e a resolução 723, ela é de fevereiro ou março de 2018. É de né? fevereiro, 6 de fevereiro de 2018. Né? Então, assim, se o órgão de trânsito teria 12 meses. 12 meses para se adequar ao procedimento da 723, então isso quer dizer que até fevereiro de 2019, todas as penalidades, mesmo que aplicadas lá no amparo da 182, deve constar no sistema com data de início e fim de cumprimento. Né? Então, exatamente. Esse é o ponto. Se o órgão não fez, tu pode sim amparar o teu pedido na 723 e daqui a pouco buscar também o artigo 30 ali para fundamentar. É importante, galera, pelo seguinte, você aumenta o rol de clientes. Você não se limita só a clientes que foram bloqueados em 2017, 18, 19 ou 20. Você, inclusive, pega as centenas de pessoas que tá com o processo empacado, eu costumo usar isso, o processo está empacado. Você não pode nem pedir prescrição dessa pretensão punitiva, porque não deu 5 anos, e nem é justo o cliente entregar e cumprir para frente. O que resta é a resolução 723 no artigo 30. Perfeito. Aí você, profissional, vai fazer o pedido fundamentado nesse artigo para que retroativamente se inicie a penalidade lá atrás com o início e término, restando apenas a formalidade do curso de reciclagem e a apresentação do certificado para ter a liberação total do bloqueio, né? Perfeito. Então, esse é um exemplo, né, de penalidade anterior. Agora eu tenho um outro exemplo, Andréia. Não sei se vai dar tempo, será que vai dar? Quanto tempo tem? Eu acho que tem 1 minuto só. Um minuto só? Sério? Deu meio-dia agora, né? Eu acho que deu, como entrou e a gente entrou e saiu, aqui, tem mais. Mas acho que deu para compreender. Né? Eu acho que ele faz uma contagem regressiva quando ele está terminando. Sim, daqui a pouco ele vai aparecer aí para ti. Bom, eu vou correr aqui, mas só para a galera ter uma ideia de como que é interessante, eu tenho um cliente que ele tem 2 processos administrativos em aberto, um por etilômetro, foi a penalidade de 1 ano, bloqueou dia 31 de maio de 2017. Ou seja, a penalidade dele foi até dia 31 de maio de 2018. Ele não tomou multa no período, daí se fixou essa penalidade. O outro processo começou agora em 21 de janeiro de 2020, vai se terminar em 21 de agosto de 2020. Então foram dois processos, né, que ele vai cumprir e mediante o pedido de suspensão retroativa. Mas é isso aí, galera. Tá dando já o nosso tempo. 1 minuto e meio. Deu aí? Tranquilo. Olha, Jonathan, quero te agradecer, né? Antes que termine aí de supetão. Quero te agradecer muito, né? Por ter topado aí de imediato essa intimação. Né? Aliás, não tem nem escolha, né? Intimado, tem que cumprir aí, tem que comparecer. Então, obrigada por compartilhar aí as tuas experiências. Tenho certeza que o pessoal aprendeu muito. E é um tema que não se esgota, né? A gente poderia seguir horas e horas falando. Para a galera que tiver alguma dúvida, pode me procurar no WhatsApp, no direct. Estou à disposição, né? E vamos aprendendo junto, né? E eu agradeço aí todos que, inclusive, compartilham já. Muita gente me procura para compartilhar suas opiniões e tal. Tem que discutir mesmo, tem que compartilhar ideias. É assim que a gente cresce. Né? Perfeito. É conversando que a gente cresce, né? Que a gente constrói novos entendimentos. André, o convite, tá? A primeira vez, a gente fica um pouco nervoso, mas vai ficando mais foi à vontade. Ótimo. Vou fazer um print aqui, peraí. Vai lá, 30 segundos, hein? Deu. Foi? Não sei se ficou bom, mas fiz. Manda pra mim. Eu mando sim. Valeu, galera. Então tá.
Obrigado, Beijo, Andréia. gente. Tchau, tchau. Abraço.